Deus. Talvez, irmãos, quantas pessoas olham para nós e dizem assim: mas como é que eles vivem essa novidade? Porque a igreja que eles vivem é igual a nossa. A palavra que eles pregam é igual a nossa. Mas a Bíblia diz, irmãos, e no final você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio não é o católico. O ímpio não é aquele que não conhece a Deus. O ímpio é aquele que conhece a Deus e pratica impiedade. Ele conhece a Deus e pratica a infidelidade. Ele está na casa de Deus, mas não dá o que é de Deus. Ele vem para a obra de Deus, mas não pratica a obra de Deus. Por isso existe uma diferença que Jesus, quando chegou, ele disse em todo o tempo: eu estou aqui porque vim fazer a vontade do meu Pai. João Batista, quando veio, ele disse: eu vim preparar o caminho do Senhor. Elias, quando chegou, ele chegou dizendo: olha, eu vim cumprir as propostas de Deus. Aí você olha na igreja, você vê muita gente que dispensam a obra de Deus por qualquer coisa. Dispensa a obra de Deus por uma cama, dispensa a obra de Deus por uma televisão, dispensa a obra de Deus por uma brincadeira, dispensa em fazer a obra de Deus porque está cansado, dispensa em fazer a obra de Deus porque o amigo chegou em casa, dispensa em fazer a obra de Deus porque está arrumando casa, dispensa por a obra de Deus em fazer porque comprou alguma coisa nova, precisa estar lá. Não tem responsabilidade. O religioso não vive a responsabilidade. Diga comigo, o apostólico. Ele é uma pessoa responsável, porque ele entende que ele não está vivendo a religiosidade, mas ele está vivendo o novo. Diga, viver o novo é sonhar com coisas novas todos os dias. Infelizmente, irmãos, quando você olha a igreja, você vê que muita gente não tem compromisso com a obra do Senhor, que muita gente tem compromisso, irmãos, com o seu próprio ser. Não tem compromisso com o trabalho do Senhor, mas tem compromisso consigo mesmo. Se está bom para mim, eu faço a obra. Quando não está bom para mim, eu não faço obra. Eu só faço se é conveniente a mim. Se não é conveniente a mim, para Jesus até foi pregado na cruz, então para que eu vou fazer? Mas o apostólico, irmãos, quando ele olha da seguinte forma: olha, o Senhor tem uma obra na minha vida e Ele vai cumprir essa obra na minha vida. O Senhor tem uma obra na minha vida e Ele vai realizar a obra. Então ele vem com chuva, ele vem com sol, ele vem com calor, ele vem com frio, ele vem cansado, ele vem com sono, ainda que ele dorme na igreja, ainda sentado, que ele cochila, mas ele vem porque ele tem uma responsabilidade no altar de Deus, porque ele vive uma chamada de novidade. Mas aquele que acostuma, se habitua com o limite, com o nível, não, eu já cheguei aqui, agora eu já sou porteiro da igreja, não preciso ir mais para a igreja, já cheguei num nível importante, eu não preciso de mais. Olha, eu já cheguei num nível, eu sou cantor da igreja, eu não preciso de mais. Já cheguei num nível, eu sou o varredor da igreja, eu não preciso de mais. Já cheguei num nível, eu sou bispo, não preciso de mais. Já cheguei no nível, eu sou apóstolo, não preciso ir mais para a igreja. Não, o apostólico, ele vive a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Do chamado, irmãos. O chamado de Deus na nossa vida gera em nós, cada dia, mais responsabilidade. Quanto mais alto você sobe, menos trabalho você tem. Por quê? Porque você vai analisar o seguinte: olha, ainda não fiz nada. Por tudo que o Senhor me deu, ainda não fiz nada. Então a responsabilidade cresce, porque você precisa sempre ver a seguinte forma: eu preciso fazer mais. Mas aquele que já acostumou, ele não faz mais. É assim que estava vivendo o povo judeu ali naquela cidade. Eles acostumaram com aquela festinha. Era a primeira festa, a segunda festa, a terceira festa, e aí era tudo a mesma coisa. Mas o Senhor despertou as nações quando Ele derramou da sua unção do Espírito Santo, e eles começaram agora a falar em outras línguas. E quando tudo aquilo, irmão, gerou uma confusão, o povo ficou confuso. Aí a Bíblia diz que o Senhor lança uma palavra. Olha, no versículo 7:
E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses homens aí falando? E como ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, e aí vai se falar das nações. E no versículo 14, Pedro começa a viver a primeira experiência do Espírito Santo. Diga comigo: o Espírito Santo, quando se move, ele começa a gerar experiências. Diga: a primeira experiência de estar cheio do Espírito Santo, debaixo de uma unção apostólica, para viver as coisas novas de Deus, é experimentar a autoridade que é derramada sobre mim. Observe que no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro chama a atenção para si. Ele diz: olhe para cá, preste atenção no que eu vou dizer, varões galileus, e vocês que habitam em Jerusalém, preste muita atenção. E aí ele começa a relatar no versículo 15, essa é a autoridade daquele que experimenta o novo. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Versículo 16: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que disse o profeta Joel, irmãos? Pedro, aquele homem sem cultura, aquele homem que não tinha uma faculdade teológica, aquele homem que não tinha habilidade ou não tinha uma internet hoje para navegar como nós navegamos, ele não tinha como ter esse tipo de recordação, porque ele não era um leitor da Bíblia. Porém, irmãos, o Espírito Santo que veio sobre ele naquele dia o trouxe a revelação. Diga comigo: o apostólico. Ele vive o novo, porque ele vive a palavra da revelação. Palavra copiada, irmãos, não é palavra revelada. Palavra copiada de outras pessoas não é palavra revelada. Palavra já pronta que ele dá não é uma palavra revelada. Palavra revelada é o novo. Diga: o apostólico vive o novo. O apostólico quebra a religiosidade, porque ele só vive o novo. E aí o novo que apareceu na vida de Pedro foi esse: acontecerá que nos últimos dias, assim disse Joel, o profeta Joel, acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Diga: o novo de Deus vai fazer com que os meus filhos profetizem. O princípio de ter filhos: existem filhos naturais, que são os filhos das entranhas maternas do casamento, e existem filhos espirituais, que são filhos das entranhas espirituais, ou seja, das entranhas da igreja. Filhos que são das entranhas maternas, ou seja, da mãe, da esposa, e filhos espirituais que são das entranhas espirituais, que é de dentro da igreja, são gerados na igreja. Isso é o novo. Para o religioso isso não funciona. Para o religioso, irmãos, ele começa a dizer: olha, você aceitou Jesus, agora você tem que ficar 6 meses estudando a Bíblia, e se você não deixar de fumar, se você não deixar de beber, se você não deixar de mentir, não pode batizar. Você precisa primeiro se converter e depois batizar. Enquanto que a Bíblia diz, irmãos, que primeiro se batiza. E o processo da conversão é lento, porque nós ainda estamos em processo de conversão. Nós estamos ainda nos convertendo ao Evangelho, ou seja, às boas novas, a palavra de Deus. Ainda estamos nos convertendo para o novo de Deus. Então a primeira atitude do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo enche alguém, é receber
autoridade. Autoridade em quem, irmãos? Para ensinar, digo, o apostólico. Ele tem conhecimento.